Você foi procurado em algum momento pela seleção brasileira? E por que você decidiu se naturalizar pela seleção italiana? Então, Denilson, foi Fui assim. bem agora, hein, mano? Caramba, Denilson, show. Foi bem no contexto. E- e- Tô voando, hein? Pai? Dá moral, caramba. Foi bem, foi bem, em foi do- bem. quando eu chego na Sampdoria, né, onde eu acho que foi os meus 4 anos, vamos dizer assim, que eu conseguia performar melhor ali no campeonato italiano, de 2011, 2012, 2013. Quando chega em 2014, eu tava indo muito bem, né, tava indo muito bem, e acho que né, era 14, não, era 15, 14 para 15, por aí. E aí vem alguma coisa que meus empresários falam, ó, chegou algumas vozes, então, falando no Brasil que o Dunga, na época era o Dunga, pode te convocar para um amistoso. E aí entra aquele negócio também que você falou, que é legal o monitoramento, mas também te chamar uma vez só, para fazer você jogar, para não Compreendo. deixar você depois ir para outra. Isso. Tem isso também que, né? Sim. Só que eu nunca pensei nisso, que eu falei pra ele? Pô, que legal. Pô, imagina, pô, seleção brasileira, nunca tinha passado outra coisa na minha cabeça. Beleza, continuo indo bem e tal. Era uma ideia sua? Uma grande... Eu acho que quando o cara se torna profissional não tem como não Normal, pensar, né? Com certeza. Normal. E ainda eu falei, porra, Nessa eu fui mal. como Foi você falou, pô, que legal. Eu tô, né, No radar. no radar dos caras. Show de bola. Passa um mês por aí, o meu mesmo empresário liga e fala assim, olha, só que eu fiquei sabendo também pela federação aqui da italiana que o Antônio Conte, o treinador, vai te ligar Putz. pra perguntar pra você o que você acha. Cara, e aí comecei a trocar uma ideia com meu pai e aí entra naquilo, que o Éder saiu muito novo daqui. Muito tempo fora do futebol brasileiro. Querendo ou não, eu cheguei lá em 2005, era quase 2015, 10 anos de futebol italiano. Um futebol onde você sabe, mais tático, mais, como você falou do Betis, o cara que vem dizer aqui, ali, mais tático. Eu me via mais no modo Europeu. europeu No modo como europeu. jogador. Disse, cara, bom, vamos ver, vamos deixar correr. E aí o meu treinador, que na época na Sampdoria é o Mihailovic, ele me chamou e falou, ó, fica atento que os caras da seleção italiana aí vão te ver e tal. E próprio jogo que o Conte vai ver, eu faço gol, ganhamos de 1-0 contra o Bolonha, em casa, gol meu. E aí recebo a ligação e eu falo, cara, como que eu vou dizer que não, cara? Não é qualquer seleção, é a Azurra, pô, a seleção italiana, 4 vezes campeã do mundo. Conversei com meu pai e tal, falei, não. Aí respondi eles, falou, não, beleza, vou aceitar. E aí logo em seguida já tinha essa convocação para a seleção e foi essa decisão. Não foi Mas fácil. você não chegou a falar com o Dunga? O Dunga não, Não, chegou a não, falar não, com não, você? não. Nunca conversei. Era só, tinha então era só uma curiosidade de ouvir. especulação, Foi isso, mas uma pelo- possibilidade. Isso. Você não tinha uma garantia de que você Não. iria para a seleção Não, meu brasileira. empresário me passou que tinha uma especulação que eu poderia ser chamado para um amistoso Aí da vem a seleção. seleção italiana e fala, quero E fala- contar com você. E aí ainda a seleção italiana tinha o quê? Que as convocações já estavam sendo para a Eurocopa de 2016. Tipo, eram jogos pela eliminatória da Eurocopa. Sim. E aí o que acontece? Que ele me chama e o jogo antes da apresentação é contra a Inter de Milão, nós ganhamos 1-0, gol meu contra a Inter de Milão da Sampdoria. Me apresento já com um pouco, né, de moral na seleção, porque tem aquele negócio, né? Pô, vai chegar na seleção, os jornais um pouco... Só que eu chego ali, cara, Você na chegou seleção... Isso. Chegou bem, Tive estava só bem. chegar bem e também a recepção importante, né? Que, exemplo, pô, os Eu ia caras... perguntar isso. Pô, eu chego lá com os caras que ainda... Pô, Pirlo, Buffon, Chiellini, os caras tudo. Os caras, ó... Se você tá aqui... É uma seleção também, né? É. É uma seleção E também. aí, né? pô, esses caras chegarem em mim e falar, ó, se você tá aqui, a gente conhece o Mr. Conte, a gente trabalhou com ele na Juventus, se ele te convocou não é por acaso, é que tá se fazendo bem, então não tem nada disso aí de Ítalo, Brasil. Pô, tu tá com nós, tu vai ser bem recebido aqui, tamo junto, fazer o teu melhor e Faz tal. diferença, hein? Faz a diferença, cara. Daí vou pro meu primeiro jogo contra a Bulgária, nós perdemos de 2-1, e aí eu entro, faltando 20 minutos, faço o gol do 2-2, daí empato o jogo ainda. Estrela também, né? Porra, estrela Caramba, também, hein? cara. E aí já dá aquela quebrada de gelo na imprensa, em É todo que apesar, mundo, né? apesar Então, da geração, a gente tem uma Itália que é campeã em 2006, mas é eliminado da fase de grupos em 2010. 2010. 14, aí eu não lembro se vai pra Copa. Não, na Copa teve lá o episódio, eu acho que do Quelinho do Soares, Isso. que foi mordida a orelha. Não Isso. foi muito bem, Aquela caiu fora. mordidinha, Aquela mordidinha só. né? Em 14, e aí Aquela famosa 18 mordidinha. 18 e 22, que a Itália não vai, né? 18 e As 22, últimas duas A 18 eu participei. A eliminatória. Da eliminatória da Copa. Sim. Foi, pô, acho que foi o momento Foi mais pra doído. Macedônia, né? Pra Macedônia do Norte. Não, foi contra a Suécia. A Suécia do Ibra. Ah, isso, que a galera falava, ou isso. vai a Itália ou vai o É Ibra que teve pra um Copa, momento né? assim. Então, aí essas duas passagens, né, Chico, foi assim, exemplo. A seleção renova com o Conte. Sai da Juventus e vem pra seleção. Ele renova tudo.
Tipo, exemplo, renova no sentido assim, começou a chamar jogador, exemplo, menos conhecido como o Éder, deixando o Balotelli em casa. E a imprensa, pô, como o Éder, o Balotelli, ou aquele. Cara, e nós vamos pra Eurocopa, classificamos pra Eurocopa, fomos pra Eurocopa como? Ela não vai nem passar da fase de grupo. Bélgica, jogos difíceis e Aquela tal. Bélgica. Aquela Bélgica. Aquela Bélgica. Hazard, Agora tá Lukaku, mais, De Bruyne, aquela Bélgica. Bélgica. E aí a gente E chega... essa foi a Euro que vocês deitaram, né? Primeiro jogo, 2-0 pra nós contra a Bélgica. Pô, todo mundo já, opa. E aí vão o jogo contra a Suécia, contra o Ibra. Tem o Ibra, do outro lado não tem e tal. E aí a gente ganha de 1-0, com um gol meu, faltando 1 minuto pra acabar. E aí nós já pulamos pras oitavas. Chegamos nas oitavas, a Espanha. Pô, a Espanha tal, 2-0. E aí nas quartas, infelizmente, a Alemanha, que vinha de ser campeã do mundo no Brasil em 2014, uma baita Alemanha, 2-2 e infelizmente caímos nos pênaltis, mas fizemos uma baita Eurocopa pra uma seleção que estava sendo, né, renovada, vamos Que dizer ano assim. é esse? Esse é... 2016. Ah, tá, porque aí depois ela ganha em 20, né? Depois- A Itália ganha Euro, Ela mesmo ganha em não 20. indo pras Copas, Isso, ela ganha isso. Euro em 20 com o técnico... Com o Mancini, que foi o meu treinador Roberto na Mancini. Inter de Milão. Só que nessa passagem, depois que a gente faz uma grande Eurocopa, o Antônio Conte pede pra Mancini, sair... que é amigo do Balotelli. Isso, que é amigo do Balotelli. e aí, nessa passagem que a gente faz uma bela Eurocopa, o Conte pede pra sair, pra ir pro Chelsea. E ali que entra um treinador que se chamava Giampiero Ventura. Um cara que treinou times menores, assim, lá na Itália. Tava no Torino na época. Eu nunca esqueço da primeira reunião dele, nós ia jogar, acho que contra a Inglaterra, não lembro. Ele, pois é, vamos esperar, tal. Eu já vi a cara dos caras, De Rossi. Não do vai Fleur, rolar. Já que, Não vai Não dar gostei. certo. já na reunião falaram, pô, cara, nós é... Jogador sente, né? Sente, No pô, primeiro e discurso eu ali do já... lado dos caras na reunião, os caras, pô, nós é Itália, pô. Como assim? E tal. Tu já vê que o negócio, cara, Ia desandar. ia desandar. E aí o que acontece? Muito louco isso. Muito louco. E o que acontece? A gente pega nessa fase de grupo a Espanha. Na mesma fase. Pô, quem é que passa? Ou nós ou eles, e um vai pra repescagem. Os outros dois times era Macedônia e outro time que eu não lembro. Beleza. O que acontece? Chegamos os dois empatamos na primeira rodada, empatamos em casa 1-1 contra a Espanha. Chegamos no último jogo, nós com 13 pontos e eles com 13 pontos. Quem ganha, passa, o outro vai pra repescagem. E aí, jogo lá no Bernabéu com os caras. Nessa preparação desse jogo foi... E aí que entra já o discurso dos caras. Porra, como que nós vamos jogar assim lá? Tava eu e o Insinha fazendo time tipo da Espanha, né? Eu não jogava com esse treinador que chegou, o Giampiero Ventura. Eu era convocado, entrava, jogava alguns jogos, mas não era titular. Titular era o Immobile, que jogava na Lazio. E aí nós fazendo time de baixo, e ele Simulando a Espanha e tal. 3-0 pra nós, tipo assim, um joguinho. Verdade. Caralho, o Barzali, o Chiellini pega a bola assim, porra, chuta e tal. E não, pô, No treino, só na simulação, como 3. 3, verdade. E aí o Barzali, mister e tal, né, porque desse jeito, não sei o quê, pô, como que nós vamos marcar assim, nós temos que tal, já, aquela mesma coisa que já lá antes eles vinham dizendo, pô, nós é Itália, como que nós vamos, nós temos que ser assim, desse jeito e tal. Cara, resumindo, nós vamos no Bernabéu 3-0 pros caras. Não vimos uma bola, 3-0 pros caras, vamos pra repescagem, e na repescagem a gente perde 1-0 na Suécia, vem pra jogar em San Siro. 80 mil pessoas e tal, 1-0 só pra nós já dava. Porque resultado igual ainda passava nós. Cara, o jogo foi 0-0 até o fim, nós não conseguimos fazer o gol e aí ficamos fora da Copa. Foi um dos momentos mais doídos, assim, A difícil. Itália, Cara, pô, difícil. Itália fora da Copa. Difícil, é um negócio... só que, como eu falo, todos têm, né, normal, o jogador tem a sua responsabilidade. Sim. A culpa a imprensa colocou muito no treinador, porque, exemplo, a imprensa já tinha notado um pouco histórico. isso, e um cara que jogava sempre um 3-5-2, pô, e nós temos que fazer em casa. Naquela época nós estávamos com o El Shaarawy, com o Insinha, comigo no banco, tal, e ele manteve os 3 zagueiros até o final do jogo em casa, pra nós ter que fazer um gol, cara, não mudou. Até o final do jogo. Mas você vê que é a história que você está contando e você vai percebendo a construção para você conseguir um objetivo. Essa construção ela já foi sem confiança nenhuma. Porque se o treinador chega e fala, olha, porque pelo que eu estou entendendo nesse cronograma aí, vocês vinham bem, jogando bem com o Conte. Muito. Jogando bem, sendo protagonista, vencendo seleções de expressão. E aí, de repente, muda o treinador e o cara vem e fala, peraí, vamos baixar um pouco a bola, porque a gente não tá com... E vocês estavam com essa moral toda. O treinador chega e tira a confiança de vocês, aí tem esse processo todo de ser dolorido.
A Itália ficar fora de uma Copa do Mundo, a repercussão lá, como é que foi? Não, foi difícil pra caramba, cara. Foi difícil. Eu lembro bem que foi bem no dia do meu aniversário, 15 de novembro. A festa pronta já depois e eu tive que ir pra casa, velho. Não, verdade, Dá verdade. pra comparar com essa pressão Difícil, que... difícil, velho. Dá pra comparar com essa pressão que a seleção brasileira sofre hoje, assim, que não deixa de ir pra Copa, mas mal nas eliminatórias, né? Lenha, cada vez que a seleção brasileira joga é lenha. Foi mais ou menos nesse nível lá. Chico, é mais ou menos Os caras amam futebol, né? E a Itália, pô, Amo. tetracampeã mundial. Religião pra eles, né? Então cara, foi mais ou menos agora, mais ou menos que a gente, né, vem passando, essa cobrança que tá tendo em cima da seleção, foi mais ou menos isso. Foi dias difíceis e até pra você voltar pro clube depois e se reerguer. Você ligava a TV, o jornal, era lenha. só isso. Pô, era muitos anos que a Itália não ficava fora, né? Então, e foi um baque difícil, assim, um dos momentos mais difíceis mesmo da carreira, assim, porque não foi fácil de assimilar. E você provavelmente, né, estava no ciclo, né? Você jogaria a Copa do Mundo pela seleção italiana. Na né? Rússia, foi 2018. Então poderia botar, né, no currículo mais uma Copa do Mundo que... Um golzinho tinha- faltou, cara. foi Faltou um golzinho. Um gol, cara. E criamos chance pra caramba, velho. Aquele jogo eu lembro, mas não teve, Eu tinha não teve jeito. curiosidade de Que ouvir. loucura. Eu tinha curiosidade de ouvir um jogador brasileiro naturalizado por outro país. E quando você fala de jogar pela Itália, eu não sei se a percepção do Chico, mas a minha é de um sentimento muito legal, de um prazer de ter vestido a camisa da seleção italiana, porque querendo ou não, jogador brasileiro tem esse sonho de jogar pela seleção brasileira, representar o país e tal, e você fala com uma satisfação, com um prazer, você falou, poxa, eu estava 10 anos lá, eu estava adaptado a uma cultura europeia de jogo, de tudo, porque 10 anos você vira europeu, cara, você vive a vida dos caras, a rotina dos caras, a cultura dos caras. E aí a cerejinha do bolo de ser naturalizado e jogar pela seleção italiana, eu tô fazendo um elogio, porque apesar de eu ter jogado muito tempo com seleção e ter jogado na hora mais jogado com seleção, e, pô, é do caramba jogar pela seleção do nosso país. É do caramba você viver isso e dar alegria pro torcedor e tudo mais. E você fala com o mesmo sentimento da seleção italiana. Isso é do caramba. Parabéns, mano. Não, valeu. Isso é legal pra imagina. caramba, mano. Pô, escutar isso de você é um De prazer, verdade, eu mas... tinha muita curiosidade, cara. Mas é legal porque como você falou, eu praticamente eu fiz a escola italiana, né? Entendeu? Eu cheguei lá, muito querendo legal. ou não, eu treinava profissional, se eu não jogava, se eu não ia pro jogo, eu tinha que descer pra base. Então, eu vivi essa cultura deles. Você foi formado como lá era. praticamente. Fui formado lá praticamente, né? Então, tive, né, lógico, essa passagem que o Criciúma me deu essa oportunidade de crescer aqui no Brasil, de visibilidade, e depois fui tendo essa cultura italiana. Então, pra mim, quando eu chego ali, né, e vendo essas referências, né, Denilson, também, pô, Sim. porque eu chego na seleção, cara, tem lá, pô, De Rossi, Essa Pirlo, recepção Buffon. fez toda a Eu acho diferença. que você deve ter jogado com esses caras aí então... Essa recepção ela faz a diferença, né? Faz a Porque eu diferença. acho que se você pega um vestiário, posso estar enganado no que eu vou falar, mas se você pega um vestiário também inexperiente, os caras podem te receber de uma forma errada, uma forma de, pô, brasileiro, caramba, tomando lugar daqui de um atacante, e eu tô voando. Você batia de frente com quem lá? Você falou Balotelli, tinha mais alguém? Você batia de frente assim, disputa posição, alguma Pelo lado coisa? que eu jogava, assim, o Balotelli, o Insigne do Napoli, o El Shaarawy da Roma, essas posições, assim. Então você chegar e os caras abrirem o braço e falar, vem que você é nosso, faz a diferença, né? Do que você chegar num vestiário e o cara falar, ih, puta merda. Brasileiro, tá? E eu acho que daí Pô, entra um pouco também esse tempo de convivência, de jogar contra, né, Denilson? Por exemplo, 10 anos que eu tô lá, muito confronto contra eles, né? A gente já vai pegando essa amizade Sim. em campo, pô, direto jogando contra a Juventus, direto jogando contra esses Sim. times que entregam o jogador pra seleção italiana, então chega lá, já tem essa amizade que, lógico, que é só de jogar contra, mas tem, Ô, né? Éder,